começando aqui esse nosso novo vídeo no canal. Dessa maneira aqui, acabei de lavar meu cabelo e vocês vão acompanhar um processozinho comigo. Ou seja, vocês estão me acompanhando hoje, que é quarta-feira, agora são 3h40 da tarde. Eu vou mostrar pra vocês assim mais ou menos a minha vida no dia de hoje, a minha rotina no momento, né, que não é de todos os dias, mas a gente vai conversar, então eu vou dividir com vocês algumas coisas e vocês vão me acompanhando. Eu vou tentar mostrar assim um pouquinho de cada coisa. Hoje, né, no caso, que já foi a metade do dia, mas a minha preparação já começou desde ontem. E amanhã, então vocês vão ver aí o que eu consegui mostrar e depois a gente vai papear. Bom, lavei meu cabelo. E o que acontece? Eu vou fazer uma ressonância magnética da pelve. Ou melhor, uma ressonância magnética pélvica. Tem toda uma preparação, né? Para explicar melhor, cada tipo de ressonância é uma preparação. Para o meu caso, assim, eu vou compartilhar mais ou menos com vocês. Eu comecei desde ontem, que era terça-feira, hoje é quarta, e amanhã que é a minha ressonância. Então, tem uma preparação na alimentação. Hoje, então, é muito mais restritivo. Hoje eu estou à base do líquido, coisas que são permitidas, basicamente, até o momento, né? Daqui a pouco eu nem sei como que eu vou ficar. Mas, algumas coisas não podem comer, então o que eu mais posso mesmo fazer é beber, tipo, bastante líquido, ou seja, água, chá também, não todo chá, mas alguns chás, suco coado da fruta, posso beber o suco natural, mas desde que seja coado da fruta, e só algumas coisinhas assim. Então, até o momento está tudo sob controle. Minha ressonância é para investigação de endometriose. Então, por isso que eu tenho um preparo assim, de tomar remédio, enfim, várias coisas, mas depois eu vou falar sobre isso melhor com vocês. Agora eu lavei meu cabelo porque meu cabelo não pode estar com creme e eu também não pude lavar ele normalmente como eu lavo, né? Toda cacheada lava o seu cabelo com shampoo, condicionador. Eu não pude. Tive que lavar com sabonete. É a primeira vez na minha vida que meu cabelo foi lavado com sabonete. E até que não tá assim duro não a textura. Mas tem muitas coisas que eu quero compartilhar com vocês sobre esse processo. Há mais ou menos quanto tempo, né, eu tô lidando com algumas coisas relacionadas a isso. E a importância da gente se cuidar, né, meninas? Então isso vai ser meio que um diário vlog. Eu tirei os esmaltes da unha das mãos, também tirei dos pés, porque eu não posso estar com as unhas pintadas. Eu não posso basicamente nada. Depois eu vou falar pra vocês as restrições assim melhor, mas agora eu só vou mostrar. Então eu lavei meu cabelo e ele até que não tá com a textura muito dura. Mas eu não posso passar creme, não posso passar absolutamente nada. E ele tem que estar seco. Então eu já lavei hoje pra tirar, né, o shampoo e o condicionador que eu lavei da última vez, que no caso foi na segunda-feira. Então ele ainda tava muito bonitinho, mas eu tive que lavar pra tirar. Esse vai ser um vídeo mais relacionado a coisas de mulheres, meninas, porque vai ser uma coisa mais girl, relacionada à nossa saúde, a nossos cuidados, tanto assim de beleza externa quanto física, enfim, vamos lá. Lavei meu cabelo, ele tá um pouco molhado. Ignorem se vocês acharem minha voz um pouco fanha, porque eu estive bem gripada. Então, a última semana eu fiquei basicamente a semana toda gripada, fiquei bem mal, com a garganta bem ruim. Então agora eu já estou bem melhor, basicamente, só que fica aqueles rastrozinhos que vocês sabem, né? Por isso que a minha voz pode estar um pouco estranha. O que eu vou fazer no meu cabelo? Não sei. Tô pensando em fazer um penteado, que vai ter que ser, né? Não tenho o que fazer. Cabelo cacheado precisa de um cremezinho. E olha que eu nem sou a pessoa que enche o cabelo de creme, porque eu não gosto daquele cabelo pesado, eu gosto de cabelo bem solto. Só que sem nada, lavando com sabonete, não é simples não, né? Mas tudo bem. Então eu vou
Só lavei e vou deixar secar. Vou ver se ele vai ficar bonito, seco, sem creme, sendo lavado só com sabonete. Que aí, se ficar bonito assim, eu vou ir com ele solto. Mas provavelmente não vai ficar. A gente sabe como que um cabelo cacheado exige bastante coisas. Então talvez eu vou tentar fazer um penteado, uma trança, porque, sério, a restrição é muito rígida. Então ela já é rígida para algumas coisas, né? Porque é um exame diferente, assim, do que a gente está acostumado, quem já fez sabe. Ainda mais quando tem uma investigação, igual o meu caso. Então ele é um pouquinho chatinho, o processo, assim, eu nunca fiz, então eu vou ir compartilhando com vocês basicamente um pouco, assim, da minha experiência. Então vou esperar meu cabelo secar. Como eu disse, eu só não tenho muito segredo, só precisava lavar meu cabelo para ele estar seco. Vou ver se eu consigo deixar ele bonito sem nada, assim. Vou só dar uma arrumada nele assim e deixar secar. Mas provavelmente vou ter que fazer um penteado. Tirei os esmaltes das unhas, tanto das mãos quanto dos pés. Tem algumas coisas para arrumar, roupa, documento, tudo mais, porque eu saio cedo de casa, vou acordar bem cedo também. Mais assim do que o comum. E é uma preparação bem restrita, então eu vou compartilhar depois melhor com vocês todo assim esse processo. Então isso daqui vai ficar tipo um livro, tá? Um diário daqueles mesmo, que eu vou compartilhar até resumidamente, porque não tem necessidade de falar também tudo, mas o necessário eu quero passar para vocês, né? Hoje é um dia antes, então já tá bem mais rígido do que ontem. Eu quis começar ontem por causa que eu fico muito nervosa, porque a gente tem que pensar que vai dar certo, mas também pode dar errado. Então, por mais que possa dar errado, eu tento fazer o possível para que dê tudo certo. Então, tudo que eu posso fazer, eu faço. Então, por isso que eu já comecei ontem, mas ontem eu ainda estava ali bem normal, igual comendo, assim, normalmente. Eu só cortei algumas coisas, mas hoje eu já não posso comer basicamente nada, assim, do que eu tenho costume. Eu vou mostrar pra vocês aí. Eu tô doida pra comer uma gelatina, que eu acho que é ela que vai ser a minha salvação. Eu fiz gelatina. Essa daqui é de maracujá, já endureceu. Na verdade fiz duas. De doce, a única coisa que pode comer no momento não, que pode comer no caso, é gelatina sem fruta, sem nada tradicional assim. E suspiro também estava lá, não sei porquê, mas pode. Porém, eu só vou comer a gelatina mesmo, que já quebra um galho, eu acho gostoso, maravilhoso, e eu acho que ela vai ser a salvação do dia. Eu peguei a outra e no fim vou comer a de maracujá. Cheirinho é muito bom, quero ver se é gostosa. O botão de gelatina é a salvação, eu sabia que seria a minha salvação. Não é possível que tenha alguém que não goste de gelatina. É tipo muito simples e muito gostoso. O que acontece também? Ela, pelo menos até o momento, não está me enjoando. Mas provavelmente eu não vou aguentar comer tudo isso de uma vez só. Vou comer um pouco e depois como mais um pouco. Porque os últimos momentos comendo no dia de hoje, porque amanhã eu não vou comer mais nada até depois do exame. Provavelmente eu devo tomar um golinho de café, mas comer mais nada. Tá descendo super bem. O almoço não me desceu tão bem. E o remédio, no caso, eu tomei 2 remédios que tem que tomar. Ele me deu um certo tipo de enjoo. Vou mostrar depois pra vocês, falar também melhor. Então, isso daqui até agora não me deu nenhum tipo de enjoo. Água também. Tô na 4ª garrafinha. E já vou ir pra 5ª e beber bastante água. É muito bom se hidratar bastante.
luta pra chegar aqui e vocês não estão entendendo. Gente. Oi, meus queridos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Todo vídeo eu apareço bebendo água, né? Mas é porque geralmente é assim que eu ando, com a garrafa do meu lado. Mas vamos lá. Tô aparecendo aqui nesse vídeo só agora pra falar, conversar com vocês, né? Porque eu tentei aí mostrar pra vocês um pouquinho desse dia, o dia que eu fui fazer uma ressonância magnética. Na verdade eu não mostrei só o dia, mas desde a minha preparação eu mostrei um pouquinho para vocês. E tô aparecendo agora pra te trazer ali aquele resumo final ali. Eu tentei mostrar o máximo do que eu pude. Não pude mostrar tanto, porque depois, a partir do momento que eu entrei lá por uma sala que só poderia entrar eu tive que deixar tudo com a minha mãe, que no caso foi ela que me acompanhou, que foi celular, tudo que não poderia utilizar na hora do exame. Então, obviamente não teria como eu gravar, ainda mais que acontece coisas que não tem assim condições de gravar. Mas vamos lá, tentei mostrar o máximo e só pude mostrar isso para vocês. No ano de 2024, eu fui fazer o meu exame de rotina. Inclusive, vamos lá ficar de alerta. Façam exames de rotina. É muito importante você saber como você está, como seu corpo está, como sua saúde está. Então, faça exame de sangue, vai no médico, cuidar da sua saúde. Não tô falando pra vocês sempre, porque não é pra vocês sempre, mas ali procure saber como você está, como é que está as coisas assim. Então já fica aí a importância de você fazer exames de rotina, que é literalmente o que eu faço aqui em casa. Eu aprendi, né, com a minha mãe a fazer. Eu fui fazer o meu exame de rotina e aí, conversando, eu aproveitei para citar sobre algo que muitas mulheres passam. Vamos lá, eu tenho 20 anos e vou ser um pouquinho direta, vou talvez abrir um pouquinho assim de mim para vocês. Vou falar sobre a saúde feminina, né, um pouco. Então isso é mais relacionado a mulheres. Eu comecei o meu ciclo menstrual, eu virei mocinha, vou usar esse termo porque foi o termo que eu aprendi quando a menina tem ali seu primeiro eu virei mocinha com 10 anos. Nova, eu considero nova, mas tem gente que considera normal. Todo mundo assim que eu conheço se tornou depois. Eu sou literalmente, assim, do meu ciclo ali, que foi com 10 anos, então eu considero um pouco cedo. Cada corpo é um corpo, né? Como eu também conheço meninas, mulheres que com 15 anos teve seu primeiro ali, né? E aí, o que acontece? Desde os meus 10 anos, desde quando eu tive ali, comecei o meu ciclo, TPM e tudo mais, eu sempre notei que eu tinha um ciclo muito diferente, uma menstruação muito diferente. Que até então eu até compartilhei um pouquinho no último vídeo, né, em relação à corrida. Um pouquinho, né, ali do obstáculo. Então, eu agora tô entrando nesse assunto para complementar e para vocês entenderem, basicamente. Então, tudo tem uma ligação, assim. Desde 10 anos, sempre tive uma menstruação bem complicada, considerada complicada. Logo após que eu tive minha primeira TPM, né, vamos usar esse termo assim, eu fui à médica, no caso minha mãe me levou no ginecologista. A médica, eu não sei se na época era ginecologista, porque eu era nova, eu não sei. Mas aí eu fui, falei sobre isso, ela falou que foi ginecologista. Foi ginecologista. Ela falou que era normal, comecei ali, então meu corpo iria ter algumas reações diferentes mesmo, e que o prazo seria de 1 ano para regular. Tá, fui tranquilo, não tinha muito o que fazer, eu muito nova, né? E aí passou 1 ano e regulou sim alguns pontos. Porém, igual em relação à cólica, eu sempre tive cólicas absurdas. Desde então. Cólicas de literalmente fazer eu ir pra outro mundo, outro lugar.
falar assim é até estranho, porque quando eu lembro da sensação, é uma sensação horrível. Então eu tive cólicas sempre muito consideradas anormais, porque é normal uma mulher ter o seu ciclo menstrual todo mês, é normal. Mas a partir do momento que você tem reações diferentes, dores, enfim, coisas que possam comprometer algo, é importante você ali ir no médico, procurar ver o que pode ser, porque geralmente não é normal. E eu falo isso porque, igual, eu tenho a minha mãe ali como prova ali. A minha mãe, ela tem o seu ciclo normalmente, ela não sente, assim, muitas dores, ela consegue seguir a sua rotina normalmente. Então, pra ser bem sincera, não dá para se comparar, porque igual a doutora falou pra mim, cada corpo é de uma forma, cada corpo reage de uma forma. Porém, a menstruação é uma coisa que faz parte da saúde feminina e é normal ali você ter o seu ciclo, você pode até ter uma cólicazinha, mas a partir do momento que você tem uma dor assim absurda que te limite, é importante sim você ir ao médico e procurar saber mais sobre. Então eu sempre tive uma dor muito intensa, sintomas muito diferentes. E na época eu escutava muito que era... você é fresca, você não sabe o que é dor de verdade. Enfim, eu escutei muito isso, que até teve momentos que eu cheguei a pensar, meu Deus, eu acho que eu sou muito frouxa, eu acho que eu realmente não tenho estruturas para lidar. Mas depois de certas coisas que aconteceram comigo nesse período, aí começou a ganhar um certo tipo de importância. Então foi aí que eu voltei na médica e falei, nossa, eu sofro muito com dores e nada passa essas dores. Todos esses remédios aí que vocês conhecem pra cólica, nenhum faz nem cosquinha em mim. Então, literalmente, eu tinha que esperar o tempo dela querer passar. E aí eu fui, ela me passou um remédio que literalmente é o que eu tô desde quando eu fui, que é a única coisa que me ajuda, que ele é um anti-inflamatório. Não vou falar qual é, porque não tem necessidade, cada caso é um caso, e também isso é só com aquela questão de você ir ali no médico e ele te indicar, te passar. Passou porque ele é um anti-inflamatório e ele é forte, então o efeito dele literalmente é a única coisa que passa assim a minha dor ali no meu período. Mas para vocês terem a noção, teve vezes que nem ele me ajudou, que eu literalmente tive que passar ali uma semana sofrendo e esperando o tempo de acabar para eu viver a vida normal. Então, desde muito cedo, eu sempre tive muitas coisas assim em relação ao meu ciclo menstrual de uma maneira muito diferente. Porém, assim como eu também sei que tem outras mulheres que passam por ciclos muito difíceis. Hoje eu tô falando disso porque eu acho importante dar importância para isso. Eu comecei muito nova, né? Então, o meu corpo, hoje eu tenho 20 anos, ele mudou muito, nosso corpo ele muda muito, então é normal, né? E o meu corpo mudando, eu também comecei a notar que os meus sintomas também começaram a mudar muito. Antes eu estudava, né? Eu sempre tinha muita preocupação poxa, eu sofri esse mês, eu já ficava preocupado com o próximo mês, a quantidade que eu iria sofrer. Então, literalmente juntou tudo. Foi deixando eu diversas vezes muito preocupada, que até então eu sempre orava, falava, Deus, por favor, não permita que eu sofra muito nesse ciclo, ou que eu menstrue e seja dias de ir para a escola, porque a minha preocupação era como que eu iria ir para a escola. Tem sintomas que eu já tive que nada assim, nenhum lugar parece que ajuda, nem dentro de casa, tipo, literalmente parece que não tem espaço pra mim, então literalmente ficava muito preocupada. O primeiro sintoma é muito clichê que toda mulher sente ali, que é a cólica. Então de uma cólica normal, eu literalmente sentia, tipo, de uma dor de uma cólica normal, eu sentia triplo daquela dor. Que com isso eu tive diversas vezes enjoo, já vomitei, desculpa até pela palavra, mas é literalmente isso, a sensação de enjoo, vômito. E teve vezes de eu estar na rua, aí descer e eu passar mal assim na rua.
Então é coisas que, querendo ou não, limita. Nós temos uma vida para cuidar, né? Então, igual agora eu não estudo, mas tem trabalho, tem coisas a se fazer. Por isso que eu acho importante a gente cuidar sempre da nossa saúde, para que não comprometa a nossa rotina diária. E é por isso que eu trago a importância de vão cuidar da saúde de vocês. Mulheres, cuidem-se. Homens, cuidem-se, porque é importante. Não só em relação a isso, mas alimentação, hidratação, tudo. Eu fui, né, em 2024 fazer exames normais e aí acabou entrando nesse assunto e aí a médica começou a entrar dentro desse assunto comigo, que começou a me acompanhar. E o que ela fez? Ela me passou bateria de exames. Foi a primeira, e eu espero que a última vez que eu fiz tanto assim exame na minha vida de uma vez só. Foi literalmente uma bateria, juntando de sangue, alguns outros que eu precisei fazer. O normal para investigar, né? A causa de eu ter uma menstruação assim tão intensa. Com isto, ela me passou essa bateria de exames, deram tudo ok, não deu nada. E aí foi um ponto que ela falou, bom, tá tudo ok, porém eu tive uma alteração na tireoide. E ela falou assim, talvez aí a causa da sua menstruação ser assim seja algo relacionado à sua tireoide, porque a tireoide a gente sabe que é importante e influencia muito na nossa saúde. Então ela fez ali, né, encostou, falou, bom, até então parece nada, mas vou passar um exame de imagem. Eu fiz a ultrassonografia de tireoide e não deu nada também. Então, esse foi o último exame que eu fiz antes da ressonância, porque eu tinha feito vários tipos de exame e não deu nada. Então, ela quis me passar a ressonância, é aí que entra a ressonância. Que ela falou assim, é um exame que chega muito perto, porque é um exame de imagem que é profundo, né, é intenso, que literalmente dá pra ver bastante, tipo, tudo, né? Eu fui lá, fiz o pedido, aí chegou o dia de fazer a ressonância. Então, para explicar, foi por isso que eu fiz a ressonância, porque desde a primeira vez que eu conversei com ela, ela me deu, né, ali a questão de pode ser o que você tem a endometriose. Então, a ressonância magnética foi para investigação de endometriose. Foi algo que ela falou que por altas possibilidades. Então é por isso que eu fiz a ressonância. Com isso tudo a gente acaba entrando, né, nesse meio. Quando a gente começa a entrar nessas coisas, eu começo a pesquisar e perguntar. Então eu fiz muita pergunta assim pro médico. Vamos começar pela endometriose. A endometriose eu não vou assim entrar muito porque, gente, vocês pesquisem ou perguntem para um especialista, porque eu não vou saber falar assim tão bem quanto um especialista. Mas a endometriose é basicamente o quê? Um endométrio que nasce fora do útero, num lugar errado. Vamos lá, a gente tem o nosso útero e isso é fora do útero, no caso o tecido que cresce fora do útero e que pode estar em várias áreas assim do nosso corpo, tipo no ovários, no intestino, assim, pode ter focos. Pesquisem, especialistas vão falar e vão explicar melhor do que eu, obviamente. Mas a endometriose não é algo que foi muito falado. Hoje tem assim mais ali repercussão, porque muitas mulheres começaram a ter, né, descobrir que tem endometriose, tem muitos casos já. Então hoje, se você pesquisar, você vai encontrar, mas você ainda vê que não é algo que por muito tempo ninguém falava sobre. Então parece até novo, mas não é novo, só para deixar bem claro. Sobre a ressonância, a minha foi a ressonância magnética pélvica, porém você vai entrar toda dentro do tubo, dentro da máquina. Tem pessoas que acham que por ser pélvica você só vai entrar com a parte assim daqui para baixo, sua cabeça não entra, você entra toda. A única ressonância que você não vai entrar, eu acredito que é a do pé, que vai ser só o seu pé, mas tirando isso o seu corpo entra todo. Teve um preparo intestinal. Eu mostrei para vocês aí um pouquinho da preparação, ou seja, um dia antes você tem que ter uma restrição alimentar, ou seja, uma dieta líquida, você só pode comer caldinho, sopinha, tem que se hidratar bastante. A hidratação é muito importante. Então você vai ter ali, né,
Não é todas as ressonâncias, tá? Foi a minha porque é um tipo mais específico, mas tem ressonância que você só precisa de jejum, assim, de 4 horas. Foi na quinta. Na terça eu já tava meio que me preparando, que foi tirando a carne, porque um dia antes você não pode comer nenhum tipo de carne, feijão, muito tempero, você não pode comer nada, você tem que comer coisas líquidas, aquele caldo, aquela sopa bem leve, sem nada. Uma coisa que podia, e eu fiz a festa, foi a gelatina, que me ajudou muito, porque além de ser um docinho, é gostoso, então foi uma coisa que desceu bem, a gelatina e a hidratação. Mas chegou um momento que nada estava me descendo bem, só água. Porque como tem ali a questão, é necessário preparo intestinal, você toma laxante, então eu basicamente tomei 2 laxantes, foi necessário tomar 2 laxantes, mais a aplicação do supositório, porque eu tive que aplicar 3 vezes o supositório. Ai, gente, é uma loucura. Então, o que pega nesse tipo de ressonância é a preparação. É tudo muito chato, muito delicado. Eu vi vários relatos e para deixar claro, ninguém tem a mesma reação de ninguém. Então, não veja o meu relato achando que vai ser parecido ao seu, se você tiver que fazer uma ressonância desse tipo, porque não é. Cada corpo reage de uma forma. Uma virada de chave para pegar mais leve com essas coisas em relação à saúde é que cada corpo é de uma forma, cada corpo reage de uma forma. Então não vamos assim generalizar, porque com fulano foi assim, com você vai ser assim, comigo vai ser assim. Não é, porque são corpos diferentes. Não é à toa, né, que tem mulher que tem uma menstruação super leve e outra que tem uma menstruação super pesada. Então, não vamos generalizar. O chato disso é a preparação ali, que é um dia antes, aí tem aquela questão da dieta, laxante. Então chegou um momento que o meu corpo já não estava reagindo muito bem. Eu passei mal em alguns momentos assim, né, do dia anterior, mas depois ali, acredito que a hidratação, né, me ajudou muito. Eu poderia comer até 4 horas antes do exame, se eu não me engano, porém eu já não estava conseguindo mais comer, então eu nem comi. Eu segui a dieta, né, 2 dias antes, e um dia antes, que era para seguir a dieta mesmo, eu parei de comer. Minha última refeição foi 10 da noite, e eu poderia ainda comer coisas leves, biscoito, água e sal, cafezinho no dia seguinte, mas eu não consegui. Então eu fiquei só na água até um certo horário, e depois até a água eu também não podia mais beber. Foi em outra cidade, então foi 3 horas para me chegar na clínica. Da minha casa até a clínica foi 3 horas, que também foi um processo chato, porque o meu corpo já não tava assim tão uau. Aí acordar assim muito cedo, então o corpo ele não vai ficar normal. Mas algumas pessoas passam muito mal. Eu, assim, olhando assim pra minha experiência, eu acredito que não foi assim tão ruim. Dá sim pra você passar, não é confortável, mas é possível. Então foi uma experiência chata, é delicado, é ruim, mas você consegue. Tudo ali muito exigindo bastante paciência. Então eu cheguei na clínica e mostrei um pouquinho para vocês. Aí você preenche ali algumas coisas até a hora mesmo da ressonância, e eles vão te fazer algumas perguntas. Uma pergunta que você tem problema com claustrofobia, que é aquela questão de lugar muito apertado. Não consegui mostrar depois, porque depois que eu entrei não tinha como eu mostrar, porque eu só poderia entrar sozinha, por ser já, né, maior de idade. Depois eles ligaram o acesso no meu braço, que nesse acesso eles colocaram um soro. Eu tomei soro antes da ressonância, não vou saber falar o porquê, mas eu tomei soro. Eles também aplicaram um remédio que era para parar os movimentos, né, intestinais assim dentro de mim, porque isso ajudaria na hora do exame. Também teve o contraste, só que o contraste já foi no meio da ressonância. E aí, depois de aplicar esse soro e esse remédio, eu fiquei um tempinho, né, até ali entrar. E depois, na hora da ressonância, tudo assim que eu tinha que tirar, eu tirei para entrar na máquina. Porque, além da preparação intestinal, você não pode
usar creme de pele, óleo corporal, você não pode lavar o seu cabelo com shampoo e condicionador, você não pode passar maquiagem, você não pode estar de acessório, você não pode passar rolão, Rexona. Você literalmente só pode utilizar o sabonete neutro, tanto no cabelo quanto no seu corpo. Então não vamos reclamar, porque pelo menos a gente pode escovar o dente. Mas literalmente foi essa restrição que eles me passaram. Eu não poderia estar com nada, acessório, unha pintada, também tirei o esmalte, brinco, maquiagem, cabelo lavado com shampoo e condicionador sem pensar, não pode. Então tem essa restriçãozinha chata também, mas isso dá pra também você fazer. Aí na hora eu tirei e entrei. Se você pesquisar, vai aparecer, a ressonância era de 15 a 30 minutos, 20 minutos. Porém, a mulher perguntou quanto tempo seria a minha antes de eu entrar. Aí, literalmente, eu escutei quanto tempo seria a minha, que foi basicamente 25 minutos. A mulher falou 25. Só que, tipo assim, eu já sei que é um exame demorado. Porém, não sei o que deu na mulher que ela foi perguntar quanto tempo seria a minha. Eu escutei e aquilo me bateu um desespero, que eu falei, nossa, eu vou demorar a sair daqui. E lá você já tem a sensação de que o tempo parou. Eu tive a sensação, tipo, ruim, que literalmente tava demorando horrores. Eu deitei, entrei e começou o exame. A máquina, o tubo, né, é monstruoso, porque pelo menos aonde que eu fiz era muito grande, mas aonde que você entra é bem apertado. Literalmente teve uma hora que eu abri o meu olho, a máquina era essa distância assim, ó, bem assim, pouquinho mesmo. E eu não fiquei de olho aberto, eu só abri em alguns momentos, porque além de eu ser curiosa, eu também queria ter essa sensação de que eu venci esse medo. Essa sensação de que eu poderia estar muito sufocada. Eu queria, né, ter essa sensação de que eu consegui. Então eu abri em alguns momentos só pra ver a distância, igual eu expliquei para vocês, mas eu não consegui ficar de olho aberto lá dentro. Fechei o olho, porque pra simplificar, não complicar muitas coisas. Mas basicamente é um exame demorado. A máquina é muito barulhenta, mas você ganha um fone. Porém, eu fiquei pensando, se com fone foi ruim, a questão do barulho ainda era muito alto, imagina sem fone. Literalmente parece que o fone não faz nem efeito, mas eu acredito que sem ele é muito pior. A refrigeração dentro dela é boa, dá ali pra você aguentar. Mas desde o momento que eu entrei na máquina, eu comecei a ter uma dor de cabeça muito forte. E isso foi uma coisa que me atrapalhou muito, porque literalmente estava me fazendo passar mal. Porém, a gente tinha que fazer o exame, então eu fiz o possível para aguentar. A gente ganha uma buzininha que, se caso acontecer alguma coisa, a gente não aguentar, a gente pode apertar, que eles vão tirar a gente de dentro do tubo da máquina. Mas eu só queria vencer aquilo e acabar logo, fazer logo, resolver logo. Então eu falei, diversas vezes eu senti vontade, mas eu não apertei. Eu quis foi até o fim. Ela tem vários momentos que ela troca o barulho e é horrível. Mas você vai ganhar o fone, vai ainda ficar ali alto, mas deve ser melhor com fone do que sem fone. Momento difícil pra mim foi que tem momentos que ela pede pra você respirar profundamente e segurar a respiração. Nas primeiras vezes foi muito tranquilo, muito, eu falei, tá de boa. Mas teve uma vez, eu acho que na quarta vez ali, que ela pediu pra mim respirar profundamente e segurar a respiração, teve um momento que eu não consegui voltar a respirar normalmente. E depois daí tudo desandou pra mim, que eu literalmente comecei a passar mal. Mas eu falei, eu vou ir até o fim. E fui ali fazendo aquela coisa da respiração. Comecei a fazer várias orações mentalmente. E eu comecei tipo... Porque eu comecei a me sentir muito estranha, muito sufocada. Uma sensação horrível. Então foi o único momento que eu literalmente quase apertei a buzina de sair de lá de dentro. Porque foi muito difícil pra mim respirar. Eu tinha uma sensação muito ruim, mas consegui. A minha foi com contraste, esse contraste foi aplicado ali quase, tipo, uns 5 minutos, 10 minutos antes do exame acabar. E eu, com contraste, é uma sensação também horrível, senti uma queimação forte.
Mas é isso, o exame, pelo menos o meu, foi dessa forma. Se eu conseguir fazer, você consegue. Não é assim, como eu disse, cada pessoa tem a sua experiência. Não é um exame confortável. A doutora falou que não é invasivo. Eu considero ali um exame bem assim desconfortável, um pouco invasivo, sim, pelo menos no estilo que eu fiz, pra mim foi. Mas se é necessário, a gente vai fazer e dá tudo certo. Só que não é o tipo de coisa que você vai fazer porque você quer, porque tipo, vou lá, vou passear. Não, você faz ali por necessidade mesmo. E acabou. Quando acabou foi um alívio. Porém, eu não sei o que aconteceu, que eu fiquei muito grogue. Que depois do exame eu ainda tive que ficar um tempo sendo observada porque eu fiquei muito grogue. Em uma semana, né, eu não consegui terminar esse vídeo no dia porque é tudo muito cansativo, ainda não tava legal. Esse é o meu relato, é por causa dessa questão do meu ciclo, da investigação da endometriose, que eu tive que fazer a ressonância magnética. E o que eu queria trazer além desse relato é a importância da gente se cuidar, da gente fazer exames, da gente não julgar o outro, a dor do outro, sem saber. Cada corpo é um corpo, cada pessoa sente de uma forma, igual a cólica mesmo, o ciclo complicado mesmo, ele por muitas vezes ele não é dado uma devida importância, é tirado como frescura, como bobeira, e hoje até que enfim a gente tem tido, né, uns resultados de pessoas, de coisas científicas que comprovam que cada mulher tem a sua reação. Algumas mulheres passam por um ciclo muito sofrido, então eu acho que a gente respeitar o outro. E eu não digo isso para homens, eu digo isso para seres humanos, porque eu já vi mesmo mulher querendo, tipo, nossa, mas eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo, pra mim é de boa, tá, tudo bem, mas eu não preciso julgar a outra porque o ciclo dela não é da mesma maneira, tão leve quanto o seu. Se você tem ali o seu ciclo, para meninas mais novas, você começou ali a ter o seu ciclo, a menstruar, comece a analisar o seu corpo, comece a sentir a sua cólica, comece a ver como é ali cada mês, como você se sente e anotar, porque melhor do que ninguém, só você vai saber, né, explicar sobre você. E o nosso corpo ele muda, então é sempre importante a gente ficar analisando. E por isso que eu gosto muito de priorizar a minha saúde. E tudo que eu posso fazer, eu procuro fazer para que no futuro, né, cada vez mais, dia após dia, eu seja mais saudável e também ser melhor. Eu tenho essas questões para lidar desde de sempre, faz parte assim da minha rotina, e uma coisa que me ajudou a lidar é a minha mentalidade. Cuidem da mentalidade de vocês, porque uma mentalidade forte com certeza faz o seu corpo ser mais forte. Então vamos se cuidar, se cuidem, e é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, e o vídeo de hoje é esse. Beijos e até o próximo vídeo.